Olá, muito boa tarde, eu sou Simone Bezerra e a partir de agora estamos juntos em mais uma edição do Fala Docente, o programa da UFSCar, Sindicato dos Docentes da UFSCar e do Instituto Federal de São Carlos, que eu tenho o maior prazer em apresentar. Um abraço especial a toda a equipe da UFSCar e a todos que nos acompanham pela 95.3 em tempo real e também pela internet. E você pode participar do Fala Docente através do e-mail faladocente@adufscar.org.br ou do WhatsApp 16 99609 4672. E entre os principais assuntos de hoje está a nota de repúdio da ADUFSCar à fala do vereador Moisés Lazzarini atacando os docentes da Universidade Federal de São Carlos. Dia 27 tem Assembleia Geral para deliberar sobre a proposta de construção de greve dos docentes das instituições federais de ensino. Lula anunciou a construção de 100 novas unidades de institutos federais no Brasil. No entanto, os já existentes que precisam urgentemente de novos investimentos. Tem ainda as dicas culturais e de viagem. Para começar, os eventos históricos que marcam o 25 de março. Foi em 25 de março de 1655 que a maior lua de Saturno, Titã, foi descoberta por Christian Huygens. Em 1824, em 25 de março, o imperador Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil. Em 1865, a Rua 25 de Março era inaugurada em São Paulo. Já em 25 de março de 1922, era fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Em 1945, em 25 de março, nascia a atriz brasileira Leila Diniz. Mas também foi em um 25 de março de 1911 que aconteceu o trágico incêndio na fábrica de tecidos em Nova York, considerado um dos piores desastres industriais da história dos Estados Unidos. As saídas estavam trancadas, o que resultou na morte de 146 trabalhadores, dos quais 130 mulheres imigrantes entre 13 e 23 anos, que trabalhavam em condições precárias, com jornadas exaustivas e salários baixos. Essa tragédia também é lembrada como um marco na luta das mulheres em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. A ADUFSCar divulgou a nota de repúdio à fala do vereador Moisés Lazzarini. Na sessão da última terça-feira, dia 19, na Câmara Municipal de São Carlos, logo após a presidenta da ADUFSCar, professora Fernanda Castellano Rodrigues, discursar na tribuna livre da casa e afirmar que a concessão do título de cidadão honorário ao ex-presidente Bolsonaro é uma afronta ao povo de São Carlos e, em particular, à comunidade científica que trabalha nas universidades da cidade, o vereador bolsonarista Moisés Lazzarini usou seu tempo de fala na tribuna e atacou de forma ofensiva e leviana a presidenta da ADUFSCar e também o conjunto de docentes da Universidade Federal de São Carlos, como nos conta a professora Fernanda Castellano. A ADUFSCar esteve presente no dia 19 de março, na última terça-feira, na Câmara de Vereadores de São Carlos, para fazer uso da tribuna livre, algo que havíamos solicitado conjuntamente com o Sintufscar para o dia 12 de março. No dia 12 de março foi votado o projeto de lei que concedia o título de cidadão honorário de São Carlos a Jair Bolsonaro. Nossas entidades tinham pedido para usar a tribuna livre nesse dia, porque nós queríamos, no dia da votação, manifestar a nossa posição veementemente contrária à concessão do título de cidadão são-carlense a um sujeito que já foi condenado pela Justiça Eleitoral e está inelegível, a um sujeito que foi indiciado recentemente por crimes como a falsificação de documentos do certificado da vacina, e associação criminosa para inserção de dados falsos no sistema de saúde para essa certificação. Uma pessoa que está sendo
investigada por conta da incitação à violência, pelos discursos de ódio e principalmente pela orquestração dos atentados à democracia que aconteceram em 8 de janeiro de 2023. Uma pessoa que divulga fake news, uma pessoa que tem propagado o ódio na sociedade brasileira. Infelizmente, não pudemos usar a tribuna no dia 12, mas retornamos à Câmara para fazer isso na terça-feira, 19. Mais uma vez, apesar de não haver no plenário muitas pessoas, mais uma vez nós fomos também atacadas, digamos, pelas pessoas presentes, mas o mais surpreendente foram os ataques que vieram do próprio vereador proponente desse projeto de lei, que depois da nossa intervenção na tribuna, utilizou o seu tempo na sessão para, em aproximadamente 10, 11 minutos, dedicar todo o seu tempo a atacar a universidade, atacar as professoras e professores da universidade, em particular aqui da UFSCar, para atacar o nosso sindicato, para atacar nosso trabalho como professoras e professores. Na verdade, numa fala deplorável, em que, mais uma vez, esse vereador, que em outros momentos fez suas manifestações públicas também contrárias à universidade, mais uma vez esse vereador voltou a dizer que nós não trabalhamos na universidade, que nós fazemos politicagem, que nós só nos posicionamos sobre o que nos interessa, e falou uma quantidade de absurdos para os quais nós esperamos ele possa responder judicialmente, porque de fato acreditamos que ele passou do limite e não fez uma crítica, mas sim fez um ataque absolutamente desmedido, propagando mais uma vez inverdades sobre a nossa categoria, sobre o nosso sindicato e nossa universidade. O presidente Lula lançou recentemente o plano de expansão na rede federal de ensino técnico, com a criação de 100 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia pelo país. A iniciativa deve alcançar todas as unidades da federação e gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Para saber um pouco mais sobre os institutos federais e sua importância, vamos ouvir o professor Marcelo Domingues, do Instituto Federal de São Carlos, que também é representante de campus na gestão do biênio 2023-2025 da UFSCar. Olá, ouvintes do Fala Docente e da Rádio UFSCar. Eu sou professor de Filosofia no Instituto Federal Campus São Carlos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os institutos federais, do qual eu faço parte. Bom, os institutos federais, eles surgiram em 2008, com a Lei 11.892, propondo um novo modelo de educação profissional e tecnológica, que trouxe também um ensino médio integrado, procurando aí trazer uma formação que integrasse tanto as disciplinas de núcleo comum, a formação geral, como as disciplinas técnicas, por isso que é integrado. Então a ideia dessa nova proposta seria trazer uma formação integral e autônoma ao aluno, ao mesmo tempo que impulsionasse setores produtivos locais. Então a ideia foi uma ideia muito boa, considerando todo o momento histórico em que vivíamos. Houve toda uma mudança na questão de legislação, de leis que vinham desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que separavam a educação profissional da educação básica, e com essas mudanças possibilitaram então a formação dos institutos federais. Acontece que, embora os institutos federais eles sejam algo muito bom, ainda está longe do ótimo. Afinal, os institutos federais, eles apresentam uma excelente qualidade quando se pensa em uma educação pública de nível médio, aí pensando no ensino médio integrado. Mas como o próprio nome diz, do ensino médio integrado, essa integração de fato entre as disciplinas comuns e as disciplinas técnicas, ela acaba ainda não acontecendo como se queria, se esperava, se propunha, ainda existindo na prática cursos que estão ali justapostos uns aos outros. Então ainda tem muito o que melhorar. Além disso, a gente pode questionar essa questão do ensino médio integrado dos institutos federais numa situação de formação dos próprios alunos.
Afinal, ele está realmente formando uma autonomia desses alunos, desses estudantes, ou acaba muitas vezes tendenciando a uma profissionalização precoce, já que junto com a formação básica traz também essa formação profissional? Que é necessário hoje em dia, pensando numa educação pública? É uma educação que traz também a profissionalização? Ou seria ampliar uma educação de fato de qualidade e conseguir levá-la para todo o país de uma forma realmente crescente? Então, considerando essa questão crescente, essa questão de levar uma educação pública para o país todo, vem o anúncio do governo federal da criação de 100 novos institutos federais. Para a construção dessas novas unidades de institutos federais, serão investidos quase 4 bilhões de reais em obras. Atualmente, a rede possui 682 unidades e mais de 1,5 milhão de matrículas. Para o professor Marcelo Domingues, do Instituto Federal de São Carlos, só investir na construção de novas unidades não basta. Essa notícia ela vem num momento em que se há a necessidade de expansão de uma educação pública, vem acompanhado de um grande investimento anunciado pelo governo, mas também traz algumas preocupações. Por exemplo, e em relação aos próprios institutos federais já existentes? Temos visto uma série de cortes em relação a bolsas, a investimentos, uma série de problemas estruturais em diversos campos. E então, quando se vê um investimento tão alto na formação de 100 novos institutos federais, abre-se essa questão. Os institutos já existentes, já consolidados, eles terão novos investimentos também? Ou continuarão com os mesmos problemas existentes? Esses investimentos anunciados, como que eles ficariam se, por exemplo, o governo não conseguir cumprir a meta de déficit zero do novo arcabouço fiscal? Esses investimentos eles vão cair mais ainda? Então, são algumas preocupações que estão sendo debatidas, discutidas entre docentes, entre pesquisadores, entre servidores, porque abre esse sinal de alerta, né? Então é uma medida que foi vista com bons olhos, né, pelos setores progressistas, mas ao mesmo tempo que também acende um sinal de alerta sobre o futuro dos institutos federais. E acompanhado a isso, temos as próprias questões de jogos de forças políticas. Hoje temos um governo progressista de frente ampla como o governo Lula. Se daqui 4 anos ou mais essas forças mudarem, o que acontecerão com os institutos federais? Então, os institutos, o que deveria ser uma medida de uma política de Estado, acaba sendo muitas vezes utilizado como política de governo, o que traz uma série de riscos, problemas, apreensões, enfim, as preocupações são muitas e é preciso pensar sobre elas. A Dufiscar fará na próxima quarta-feira, dia 27, uma Assembleia Geral para deliberar sobre a proposta de construção de greve dos docentes das instituições federais de ensino. A discussão segue a deliberação do último Congresso do Andes, Sindicato Nacional, realizado entre 26 de fevereiro e 1º de março em Fortaleza, e as orientações enviadas pelo Sindicato Nacional às seções sindicais. A ideia inicial era realizar rodadas de assembleias entre os dias 11 e 21 de março. No entanto, como o retorno do semestre letivo da UFSCar começa hoje, a diretoria da Dufiscar decidiu convocar a Assembleia Geral para o dia 27, quarta-feira, e assim permitir que esse debate conte com a participação ampla da categoria. Em nota divulgada pelo Andes, dentre os motivos que levaram à deliberação de construção da greve no 42º Congresso do Andes, está a resposta negativa do governo à contraproposta da bancada sindical apresentada em 31 de janeiro para a reposição das perdas salariais. Enquanto a categoria docente amarga perdas de 22,71%, considerando apenas a inflação do governo Temer até o final do governo Bolsonaro, o governo Lula manteve a proposta de não conceder reajuste em 2024 e parcelar os ínfimos 9% de sua proposta
Entre 2025, 4,5% e 2026, mais 4,5%. Outra reivindicação não atendida é o revogaço das medidas do governo que atacam servidoras e servidores e os serviços públicos. Nem mesmo a reforma administrativa, a tal da PEC 32, repudiada publicamente por membros do governo, foi retirada de tramitação no Congresso Nacional. Também não houve avanço nas negociações sobre reestruturação da carreira docente. A esse cenário de descaso com as reivindicações das servidoras e servidores, somam-se a precarização das condições de trabalho e o subfinanciamento das universidades federais, institutos federais e Cefetes. De acordo com o estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, 100% das universidades federais receberam entre 2010 e 2022 valores inferiores ao necessário para manter o patamar de despesas por matrículas. Já os servidores técnicos administrativos da UFSCar estão em greve desde o dia 11, quando a paralisação foi aprovada em uma assembleia do Sintufiscar. Olá, boa tarde, ouvintes do Fala Docente. Eu sou o Dori, do Sintufiscar, e gostaria de dividir com vocês um pouco sobre a nossa greve. E já conta com 52 instituições federais a nível de técnicos administrativos. Os motivos que nos levaram a essa greve começam por um problema, vamos chamar assim, nas mesas de negociação que o governo instituiu com o movimento dos servidores federais, em particular com os servidores técnicos das universidades. Realizamos, desde o final do ano passado para agora, cerca de três mesas negociais, sendo que na última o governo oficializou reajuste zero para o ano de 2024, esse ano que nós estamos naturalmente. A categoria achou isso, de certa forma, desrespeitoso, porque o governo já tinha sinalizado no ano passado em reajustar os salários dos técnicos, uma vez que reconhecia a defasagem que já remontava desde o final do governo Dilma, e a expectativa é que então pudéssemos anualmente ter reposto algum índice que fosse satisfatório para poder recompor essas perdas. A alegação do governo tem a ver com meta fiscal, e nós muito bem sabemos que meta fiscal está diretamente relacionada com superávit primário para garantia de pagamento dos juros da dívida pública. Então, essa lógica, naturalmente, nós não vamos aceitar, e a greve, que está muito forte nacionalmente, tende a aumentar. E na próxima quinta-feira, às 16h30, não deixe de ouvir aqui na Rádio Fiscar o programa Saúde e Trabalho, realizado pelo Comitê de Saúde Docente da UFSCar. A proposta é ampliar o debate das questões relacionadas à saúde da comunidade universitária, toda quinta-feira, 4h30 aqui na Rádio UFSCar. Nas dicas culturais, destacamos a exposição Lígia Clark, que não é apenas uma mostra, é uma experiência imersiva que convida o público a interagir com as obras de uma forma profundamente pessoal e sensorial. Clark, conhecida por sua busca incessante por novas formas de expressão, desafia nossas noções tradicionais de arte ao propor que a obra se complete não somente pela visão, mas também pelo toque e pela participação ativa do espectador. A exposição está na Pinacoteca de São Paulo, que é acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A exposição segue até o dia 4 de agosto na Pinacoteca, que fica na Praça da Luz. Já a nossa dica de passeio de hoje é a cidade de São Roque.
Localizada a 60 quilômetros da capital paulista, a cidade de São Roque é um destino charmoso e repleto de atrativos para quem busca conhecer um pouco mais da história e cultura do interior de São Paulo. A cidade tem uma atmosfera acolhedora, típica do interior, e é conhecida por suas belezas naturais, igrejas centenárias e, é claro, seus vinhedos que produzem alguns dos melhores vinhos da região. Com acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, a estação ferroviária de São Roque é um de seus marcos históricos. Foi construída em 1875, fazendo parte do complexo ferroviário que ligava São Paulo a Sorocaba. Com sua arquitetura que remete ao passado, é possível reviver um pouco da história ferroviária do estado de São Paulo. Já para os amantes de vinho, uma visita à adega Terra do Vinho é aquela parada obrigatória. Fundada em meados de 1966, ela é uma das mais antigas da região e preserva a tradição vinícola da cidade de São Roque. Durante o passeio também é possível aprender sobre o processo de produção, desde o cultivo das uvas até o engarrafamento e armazenamento da bebida. E claro que não poderia faltar a degustação de vinhos. E a gente encerra esta edição do Fala Docente com a Pimentinha Elis Regina, uma mulher arretada que neste março de 2024, cá estivesse, completaria 79 anos de idade. Salve Elis Regina! Até semana que vem. Do Brasil, nossa.